O Deus que eu conheço, comeu, não leu, pau comeu. É dessa maneira. E o Jesus que veio a estar conosco, né, num ato de amor sacrificial, volta como guerreiro para matar todo mundo. Meu Deus! O que acontece? O mundo espiritual, né, ele fez um mundo natural. Né, e você tem luz e trevas que elas caminham, né, juntas. Aspas. Aonde uma está, a outra não está. Jesus diz algo incrível, né? Que nós temos o poder da bênção e o poder da maldição. Sim. Ele ensinou isso aos discípulos quando ele foi lá e amaldiçoou a figueira, inclusive. Né? Ele amaldiçoou a figueira para mostrar para eles o poder que estava sendo estabelecido, né, a partir do evangelho. Né? É que, na realidade, a gente foi exposto a um evangelho fake. Né? E por que é fake? Porque Paulo vai falar sobre as fábulas. Lembra disso? As fábulas, né? Então as fábulas elas vão enganando o povo, né? Então se escondeu o erro do povo. A grande verdade é essa, né? As pessoas hoje já não conhecem mais a Deus, nem os pastores, nem os padres conhecem mais Deus. A coisa está nesse nível. Então a coisa é muito grave, né? Porque o Deus que eu conheço comeu, não leu, pau comeu. É dessa maneira. E o Jesus que veio a estar conosco, né, num ato de amor sacrificial, volta como guerreiro para matar todo mundo. Meu Deus! Verdade. Olha o texto. O texto diz o seguinte, o pessoal fica pedindo aí o dia do Senhor. O dia do Senhor não é de alegria. É de desespero, de espanto, de choro e tormento. Porque é destruição. Jesus volta para destruir tudo. Compreendeu? E isso esconderam do povo. Por isso essa celeuma toda no momento atual que a gente está vivendo. Né? Porque venderam a ideia de que Deus é amor. Né? Deus é amor é eros, cara, é grego. Quando você diz que venderam a ideia, você está falando de quem? Da igreja em si ou da... Da igreja católica, apostólica romana e o clero protestante, né? Os dois cleros. Você tem que lembrar que os luteranos hoje, né, eles estão totalmente diferentes do projeto original de Lutero. Né? Mudou os episcopal, mudou os anglicanos, né? E nos Estados Unidos ainda mudou os metodistas presbiterianos, eles já são progressistas, né? São igrejas progressistas. Eles, inclusive, estão na frente do Vaticano em várias pautas pagãs, inclusive. Então, hoje, o que a gente tem é o efeito come-come ao contrário, né? O cristianismo ele avançou sobre o paganismo e o paganismo agora avança sobre o cristianismo desde o concílio lá de Nicéia. Essa parada começa lá em Nicéia. Então essa história de que oração contrária existe não é uma lenda? Não, pelo contrário. Olha só, nós temos muitas pessoas que estão dentro do meio gospel ou do meio católico, né? Mas na verdade são bruxos, bruxas, magos, feiticeiros, né? Essas pessoas são travestidas. A Bíblia diz, inclusive, que Lúcifer se traveste em anjo de luz. No livro de Jó, você vai ver Lúcifer se apresentando diante do trono de Deus. Ele passou pelos arcanjos, querubins, serafins, passou por todo mundo. E Deus é que perguntou para ele, onde é que tu vem? Aí ele vem, ele diz, né? Eu venho de rodear sobre e passear sobre a terra. Ok? Então ele estava se apresentando diante de Deus. Ó, o inimigo de Deus adentrou e somente Deus que viu. E aí começa a conversa sobre Jó, né? Sim. Que era um camarada justo, correto, fiel a Deus, que se desviava do mal, e Deus autorizou que Satanás viesse fazer terapia com Jó. Terapeuta. Sabia disso? É melhor fazer terapia comigo, hein? É mais fácil. Porque ter o capeta como terapeuta, meu Deus! Foi o que aconteceu com o Jó, cara. Olha o texto. Verdade. Né? Olha o texto. Né? Pode ir lá e tocar em tudo. Só não toca nele. Capítulo 1. Sim. Aí vem, né, os mensageiros. Né? Deu ruim. Quarto mensageiro. Perdeu teus filhos. Eu não sei quanto de pressão vocês dois aguentam, né? Mas Jó teve que receber 4 mensagens consecutivas. E aí ficou de pé, diz o texto, né? Rasga a veste, mete cinza, cai no chão e adora. Não imputa a Deus responsabilidade nenhuma, né? A gente reclama quando dá uma topada, né? Então tu imagina. E aí aquela pergunta, Alex, pode ficar pior? Eu sempre ensino para os meus discípulos, sempre pode ficar pior.
Aí vem o capítulo 2, que aí agora Satanás se apresenta de novo diante do trono de Deus, né? Deus pergunta e fala, tu não viu Jó, que não sei o quê, tu me incitou, mas também não aconteceu nada com ele, né? Toca nele. E aí vem a ordem de Deus permitindo que Jó seja afligido do alto da cabeça à ponta do pé com ulcerações, câncer, né? Câncer. E aí ele precisa de um caco de telha para poder se coçar e senta em cinza. Lucas, por que ele senta em cinzas? Não tenho ideia. É a forma do luto, né? Que ele manifestava na época. Oi? Não era o que manifestava o luto na época, uma das maneiras? Na realidade, a cinza é o que existe mais macio no universo. Pesquisa da NASA. Caramba! Pesquisa da NASA. Estão desenvolvendo móveis à base de cinza, inclusive. Você entendeu? A cinza é o que existe mais macio no universo. Experimenta, se você fizer um churrasquinho, pega a cinza, bota a mão e fecha os olhinhos. Você vai ver o conforto que aquilo traz. Você entendeu? Então a cinza era o conforto de Jó. Ele foi buscar um conforto, então. Foi. Aí a mulher mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Aí ele diz, você fala igual uma louca. Se Adão tivesse feito isso com Eva, nós não tínhamos tido problema. Verdade. Se Jó tivesse tido calma para lidar com Cã, nós não tínhamos tido problema. Então observe que todos os problemas humanos estão ligados a problemas familiares, né? Hoje a gente vive uma geração de famílias disfuncionais, né? Nós estamos com as famílias disfuncionais. Você fala em que sentido, assim, de família disfuncional? A nível físico, né, nós tivemos o advento aí das abelhinhas que picou a galera, então tá todo mundo meio irritado e brabo, né? Do nada o pessoal tá surtando, né? Tá brigando, tá se divorciando, o pessoal tá xingando, tá se agredindo fisicamente, né? Tá notório isso aí, Não, além da síndrome do POF, do papum e do caranguejo turbo, que também tá andando aí direto, então nós estamos com muita gente alterada, e o amiguinho de Wuhan, ele deixou em todos nós um registro que é a bendita da Spike, né? Então nós estamos no efeito, né, da psicogênese, né? Então, de maneira efetiva, né, nós fomos afetados pelo contato com o bichinho de Wuhan. E isso, na psicogenética, né, nossa, isso vai nos afetar gerações, né? Nós temos, inclusive, crianças que já estão nascendo, né, com o impacto da Spike, a proteína Spike. Isso é um problema, eu estudo isso desde 2019, quando começou a onda, né? A gente começou a acompanhar, né? Acompanhar o que os colegas estavam fazendo lá fora, o pessoal da área médica, principalmente, né? E eu acabei entrando num consórcio de troca de informação, de acompanhamento, porque em clínica, né? Eu sou psicólogo, a gente recebe muita gente, né, transtornada, esse é o termo. A Fiocruz publicou em 2022, março, que quando nós saímos da pandemia, né, em 2022, que 40% da população brasileira já sofre de algum tipo de transtorno mental. Antes da pandemia era 20%. 6 iriam fazer depressão até 2030, agora é 8%. Na pânico, nós tínhamos uma previsão de 2, agora é 4. Suicídio era 1, agora é 2. Então nós estamos diante de um colapso social agora, a partir de julho, nós vamos ver coisas que a gente não queria ver. As pessoas estão totalmente alteradas metabolicamente, psicologicamente, sem pensar na questão espiritual, né? Porque o espiritual ele vai acontecer por causa da nossa miscigenação espiritual, né? O Brasil é um país não só de multirracial, mas ele é multi-espiritual nas suas experiências, né? E todo mundo quer culto, todo mundo quer sacrifício, todo mundo quer adoração, isso é fato. O mundo espiritual é movido por isso, né? Sacerdotes, sacrifícios, né? E prestação de culto, né? É assim que funciona. O que é essa proteína Spike? A Spike é a maneira como nós... Né? É a proteína mesmo? É uma proteína, Sim. É uma proteína, só que ela é um resíduo, né, que veio com um amigo de Wuhan. Então, nosso organismo, né, teve que produzir essa bendita proteína, e aí o resultado disso é que nós estamos com alteração na histamina. Você está falando que a tua esposa, né, ela é uma fã da biologia. Sim. Né? Então, histamina é o problema da hora. Intolerância à histamina. Então, essa intolerância à histamina, ela provocou uma alteração no H1, no H2, no H3, no H4.
Então, o H1 está ligado a processos do nosso organismo, né, a nível de neuroreceptor, né, que vai pegar parte de pulmão, pele, respiração. H2, gastrointestinal. H3 está ligado ao sistema cerebral nosso, né, a parte neurológica. E o H4 está ligado às questões imunes. Só para vocês entenderem, o HIV ele só afetou o H4. O amiguinho de Wuhan afetou H1, H2, H3 e H4. Foi uma guerra mesmo. Nós fomos submetidos a uma guerra biológica. Caramba, que loucura. O Deus que eu conheço comeu, não leu, pau comeu. É dessa maneira. E o Jesus que veio a estar conosco, né, num ato de amor sacrificial, volta como guerreiro para matar todo mundo. Meu Deus!